Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS, é no município que tudo acontece. Revista em Evidência na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. E convido você para nos acompanhar no nosso canal do YouTube também, né? Revista em Evidência, e lá o nosso perfil também com os bastidores do programa no Instagram. Minha convidada é o rosto e a voz do programa de TV mais prestigiado na classe jurídica, minha querida amiga e colega Dalva Bavaresco, seja muito bem-vinda. Que saudades, quanto tempo. Seja muito bem-vinda, Dalva. Muito obrigada, Cláudia Andrade. É um prazer estar aqui no programa Em Evidência, conhecendo os bastidores do teu trabalho também. Conhecendo mais ou menos, né? Porque a gente já se conhece de longa data. Muito tempo, lá da TVE. A Dalva foi minha estagiária na TVE, imagina só. Olha aí, reencontros da vida. Mas é um prazer estar aqui. Que honra te entrevistar agora, apresentando aqui na programação, Momento Jurídico, né? Tem no YouTube também, o Momento Jurídico tem aqui na programação da Masper TV. Vou te perguntar como é que surgiu a ideia, né? Como é que foi o início aí para criar o programa, para produzir o programa e também o público-alvo, para identificar, né, essa questão do público-alvo do programa Momento Jurídico, Dalva. Bem, o programa foi idealizado pelo Rogério Noschan. Ele é idealizador e o diretor do programa desde então. Surgiu lá em 2006, tem quase 20 anos aí de estrada. E surgiu a partir da identificação por parte dele de que havia uma carência no mercado, na comunicação, de programas que tratassem da área jurídica, né? Que cobrissem, por exemplo, os eventos mais importantes, trouxessem debates sobre temas atuais dessa área. Ele sempre foi um cara que trabalhou muito com vendas, tinha bastante experiência nessa área, mas também iniciou uma parceria com o Silvio Lopes na época, um pouco antes da fundação do programa Momento Jurídico. Querido amigo. Também. Jornalista Silvio Lopes, ele tinha um programa chamado Contraponto e o Rogério fazia a produção desse programa. Aí ele se aproximou mais da área de comunicação, conheceu muita gente nos bastidores, circulando, identificou que existia essa carência de um programa voltado para a área jurídica e pensou então em criar o programa Momento Jurídico. Importante destacar que teve um grande incentivador na época, que foi o Dr. Cláudio Lamáquia. Sim. No ano seguinte viria a ser presidente da OAB do Rio Grande do Sul, depois presidente nacional também da OAB, uma grande referência aí na área, um grande amigo, querido, super competente, família inteira aí, agora Leonardo Lamáquia também, Dr. Leonardo, seguindo, né, o atual presidente reeleito da OAB Gaúcha. Que bacana. E o programa no início, Dalva, era apresentado pela irmã do Rogério, a Rejane Noschan, que foi minha colega na TV quando eu era estagiário. Olha aí. No início dos anos 90, antes de eu passar no concurso. Pois é. O que mudou depois da era da Rejane e quando tu assumiu? Então, a Rejane Noschan é irmã, inclusive, do Rogério, então foi um projeto que eles conceberam juntos também, né? E tocaram assim por muito tempo, até que por motivos pessoais a Rejane decidiu sair da apresentação. E aí que eu entrei, há 3 anos, eu estou participando das coberturas, né? Estou na apresentação do programa Momento Jurídico. Era até para o Rogério estar aqui falando sobre o programa, mas ele prefere ficar não em evidência, mas nos bastidores. Produtora, né, impressionante. A apresentadora está aqui representando o programa. É que você perguntou antes sobre o público-alvo. O público-alvo, claro, é o pessoal que atua na área do direito, mas desde estudantes, acadêmicos, até magistrados, todos os advogados, né? E quem trabalha com áreas afins também. Porque, na verdade, esse é o público-alvo, mas todo mundo é público em potencial, porque os assuntos do direito afetam toda a sociedade. Então, tem muita coisa que é debatida que é de interesse comum. Com certeza, com certeza. E eu vejo como é que é feita a produção. Você grava, eu vejo que tem muita, nesse sentido, tem muita cobertura de eventos. Muitos eventos, Muitos eventos. Aí você vai nos eventos. Tem gravação em estúdio, uma vez por semana? Como é que funciona isso?
A gente não é sempre uma vez por semana, depende muito dos eventos. Tem Sim. semanas que a gente vai gravar até 3 vezes, tem semanas em que a gente não grava nada. Sim. Mas a gente procura ter um conteúdo inédito uma vez por semana, né? Que a gente tem o programa, vai aqui ao ar pela Masper TV, às sextas-feiras, às 8 da noite. Depois tem reprise no sábado, às 10 da noite. E também é representado, exibido em horários alternados, conforme a grade disponível aqui na Masper. Então, a gente aproveita oportunidades de eventos quando estão acontecendo. A gente pode citar um grande evento que está para acontecer agora, que é a Cidade da Advocacia. É verdade. Vai acontecer lá no Cais Embarcadeiro, de 5 a 9 de agosto. A gente tem o maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil, que é promovido pelo sistema OAB-RS. Então, a gente vai estar lá cobrindo. E a gente faz entrevistas com as pessoas que participam desses eventos. Muitos deles são temáticos, congressos, por exemplo. Vamos citar congresso de direito tributário, que está por vir. A gente vai trazer as novidades do que está em debate no direito tributário. Recentemente, a gente cobriu, por exemplo, uma reunião almoço do IARGS. O tema eram os 10 anos do novo CPC. Então, a gente aproveitou para fazer um balanço dos impactos que ele teve sobre a atuação dos advogados, principais conquistas, né? O que ele representou. E assim por diante. Quem faz a produção é o Rogério. Que loucura, o Rogério que decide onde vão ser feitas as coberturas. Fica atento aí aos principais eventos para a gente poder participar, fechar parcerias também com muitos apoiadores que a gente tem. São essas parcerias que viabilizam o programa. Que viabilizam o programa. E tem 1 hora de duração, né? Mais ou menos? Na verdade, meia hora. Meia hora de duração. Isso aí. É tão bom que parece mais. Meia hora de duração e a gente também tem o conteúdo que vai para o YouTube. Tudo que está nas redes sociais vai para o YouTube. A gente tem o nosso conteúdo nas redes, no @Programa Momento Jurídico. Estamos no Instagram, nas redes sociais, com os registros aí das principais coberturas. Marqueteira também, né? Brincadeira. Vamos divulgar, né? Entrevistar colega é brincadeira. E como é que, falando em colega, né, jornalista, Dalva, como é que foi essa coisa de daí ter essa segmentação no mundo jurídico? Como é que foi para ti isso? É muito interessante porque, como jornalista, até vou aproveitar para me apresentar um pouquinho, eu sou repórter e apresentadora da TVE. Eu atuo diariamente, né, na emissora, de segunda a sexta eu apresento lá o Redação TVE. Também sou apresentadora do Redação TVE, que é um programa de notícias que vai ao ar das 15 para 7 às 7 da noite. E ali a gente acaba falando sobre diversos assuntos, né? Eu, como repórter, também cubro pautas diversas. Já passei por política, economia, cultura, já apresentei Estação Cultura, então converso com músicos, com artistas, com governador, com deputados, assim, economistas e muita gente da área jurídica também. Sim. Então, a gente se acostuma a pesquisar bem a pauta para ter conteúdo para aprofundar um determinado tema. Então, para mim foi natural. É uma área que eu também já tenho bastante interesse, uma certa simpatia, porque quando eu fui decidir o curso que uma das opções na época, quando eu fui decidir a faculdade que eu iria cursar, foi direito. Pensei em jornalismo, pensei em relações internacionais, pensei em direito. Depois até fiz uma especialização em relações internacionais na URGS, que é outra área que me encanta e que junta justamente política, economia, direito, diplomacia, né? Muita gente faz relações internacionais pensando em ser diplomata. Sim. Tem tudo a ver com a atuação do direito. Imagina. Então... Boa. Daí, mais ou menos, já estava por dentro da tua área. Como jornalista, é isso, né? Não tem... isso. Porque, assim, claro que tem o gosto, mas tem também um trabalho bem feito, que a gente procura fazer bem feito por trás, de pesquisar o assunto e sempre estar minimamente preparado para uma conversa sobre o que a gente vai cobrir, né? Sim, aí vai lá, a gente dá uma estudada antes, né? Pessoal, como é que eles sabem de tudo? Não, a gente estuda também, né? É brifado e tal pela produção. E 3 anos de programa, Dalva, e quanto tempo de Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão, que é a TVE e a FM Cultura? Olha, estou agora há 11 anos que eu entrei pelo concurso, né? Concurso público de 2014, bastante tempo já. Bastante tempo, como passa, meu Deus do céu. E antes, quando eu te encontrava lá, tu era estagiária, né? Aí comecei como estagiária, acompanhando o trabalho dos colegas, me inspirando aí. Ele já era apresentador na época, toda essa habilidade que desenvolve aqui agora no programa Em Evidência. Que maravilha, é verdade. Aprendi bastante. Né? Eu fico até meio envergonhado, assim.
Dalva, me diz uma coisa, existe um telespectador, pode se manter informado, então, aqui, né, como a gente vê aqui na Masper TV também, sexta-feira, e no YouTube também. Tu já é uma geração que já nasceu com essa questão. Hoje em dia é muito comum a gente ver as emissoras, aponte o QR Code para a tela, nos acompanhe no YouTube, nos acompanhe no Instagram. Eu não, era só as TVs abertas e pronto, terminou. Hoje a gente tem canais fechados e tu pegou toda essa parte junto com a internet também. Eu me lembro que a TV era máquina de escrever, hoje não deve ter mais nenhuma. Né? Essa experiência máquina de escrever eu não tive, mas eu sou ainda bastante analógica na minha origem, porque, embora eu seja um pouco mais jovem, eu vim do interior, os meus pais são agricultores, e aí lá não tinha internet, não chegou a internet muito rápido, não. Qual é a cidade? A minha cidade se chama Guabiju, fica na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha, gente. E eu vim para Porto Alegre com 16 anos para começar a faculdade, um pouquinho antes, que eu era meio precoce, tinha me adiantado no ensino, enfim. E na época foi o meu primeiro contato, de fato, usando o computador no dia a dia, porque eu tinha usado antes só na casa de amigos, na minha casa não tinha, então foi na faculdade que eu aprendi a mexer no Word, a fazer o básico. Então a minha origem ainda é bastante analógica, mas claro, para a gente, como jornalista, os processos se aceleraram muito rapidamente. A gente agora tem que trazer diversas plataformas para o trabalho. Por isso que a gente está intensificando o trabalho com as redes sociais, inclusive, né? Tendo todos os registros lá no Instagram, que é uma das principais plataformas. Tem que estar no YouTube, sim. E falando de tendências, a gente também foi para o podcast. Sério? Que é um produto que muita gente gosta de acompanhar. E é um podcast do programa Momento Jurídico. Recentemente, faz alguns anos, o Rogério Noshang teve essa ideia, então, de fazer uma entrevista mais extensa com algumas personalidades da área do direito para falar sobre a carreira, sobre o trabalho que desenvolvem, sobre temas de interesse em especial. Um tributarista vai falar do direito tributário, alguém que trabalha com sucessões vai dar dicas dessa área. E foi bem interessante, porque nos eventos a gente, às vezes, não tem o tempo, a oportunidade de aprofundar determinados assuntos com uma única pessoa. A gente procura entrevistar vários representantes, né, daquele momento, várias pessoas que participam do evento para que a gente dê a diversidade de todo mundo, né, que participa. E aí foi criado um podcast que, na verdade, vai para o YouTube também? E vai para o YouTube também. É um videocast, né? Todo mundo chama de podcast. Podcast com videocast. Seria só o áudio, né? O podcast seria o áudio, mas não tem... Acaba que hoje em dia vai com... O pessoal vai com vídeo. Também. Mas pode só escutar daí o Momento Jurídico também. E alguns recortes vão para o Instagram, enfim. Então, é outra tendência, né? Aqui o programa Momento Jurídico aderiu, diversificando as alternativas e as possibilidades de veiculação de conteúdo. Sim. E tem aquela questão do juridiquês, né? Isso é muito legal. Isso é interessante, né? Para mim é muito interessante porque a gente, como jornalista, tem o desafio de traduzir um pouquinho dessa fala jurídica. Para o pessoal que está em casa não se embaralhar muito ali, né? Inclusive, recentemente eu participei de um evento que dava dicas de comunicação e marketing para pessoas da área do direito. E a minha palestra foi justamente para trazer dicas importantes de como quem é advogado precisa se comunicar quando estiver falando, em especial, com um veículo de comunicação, né? Da grande massa. Porque primeiro a gente precisa identificar o público-alvo. Saber quem Se a gente estiver falando... Perdão. Não, saber quem é que está vendo a gente, né? Se a gente estiver falando com um colega advogado, por exemplo, ok, eu posso usar o juridiquês tranquilamente. Mas, quando o nosso público é a pessoa comum, a pessoa de casa, que não necessariamente vai ter se apropriado de alguns termos técnicos do direito, é importante a gente traduzir. Desde um habeas corpus, que é mais comum, mas nem todo mundo pode ser que nem todo mundo saiba. Então, sim, é importante a gente dizer o que aquilo significa e eu tenho esse cuidado na hora de fazer a entrevista. Isso é importante, né? Os data VN e tal, o pessoal vem às vezes assim falando umas coisas técnicas, não, porque é a emenda, porque o artigo, porque o inciso, aí dá para explicar assim, na prática, na prática o que vai mudar
a vida das pessoas, né? Exatamente. Trazer exemplos, isso ajuda muito, né? Isso é importante. Porque não só ficar na teoria, às vezes a gente fala na teoria, tá, mas me traz um exemplo prático do que isso... O que isso quer dizer? Como vai afetar a vida das pessoas? Aí que está o pulo do gato para mim, sabe? As pessoas entenderem o efeito prático que isso vai ter. Que bacana. E é só gente do judiciário que no momento jurídico... Não necessariamente. Não necessariamente. É importante até a gente destacar que tem outros parceiros, alguns até que trabalham com pessoas ligadas ao direito. Vou citar um aqui que é um parceiro de longa data, a Sky Informática. Olha aí. Eles trabalham com tecnologia voltada principalmente para quem atua em cartórios, né, notários, tabeliães. E é muita novidade, é inteligência artificial, é muita digitalização. Sim. Tem muitos desafios, eles querem dar mais, claro, como todos, dar mais agilidade no atendimento, mas com segurança jurídica, claro. Então, muita coisa que se fazia presencial, que as pessoas tinham que ir até um cartório, por exemplo, hoje em dia é possível fazer online. Mas toda essa transição não é um processo simples e por trás tem empresas como essa, Sky Informática, então a gente também destaca trabalho de parceiros que atuam. Que maravilha, não mudou muito, né? Lembra que os cartórios eram aquelas coisas cheias de papéis, fila. Hoje em dia você pode sair sem sair de casa, você pode fazer uma série de coisas pela internet. Né? Ainda bem, né? É muito mais prático, a gente economiza um tempão. E é importante que a gente esteja cuidando bem dessa transição, né, para o digital cada vez mais. Dalva Bavaresco, então pegou um pouquinho do analógico, confessando para mim que teve seu momento também, tem um momento jurídico e um momento analógico da Dalva Bavaresco. Nosso primeiro bloco já está chegando no final, mas na sequência a gente vai seguir conversando, inclusive quero saber, né, nesses 3 anos a gente teve momentos difíceis aqui no Estado, até o próprio judiciário, teve órgãos que ficaram completamente debaixo d'água o ano passado e a gente vai seguir conversando como é que foi essa fase então com a Dalva Bavaresco. Daqui a pouquinho a gente já volta nessa edição. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, pela Masper TV. Sempre lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista Em Evidência na política e nos negócios. Quem faz está em evidência. Confira também a nossa programação lá no nosso canal no YouTube e também lá o nosso perfil no Instagram com os bastidores. Hoje tenho o prazer de entrevistar minha querida amiga e colega Dalva Bavaresco, né, apresentadora do programa Momento Jurídico, transmitido aqui às sextas-feiras, inédito, pela Masper TV. E eu quero saber, Dalva, da produção desse programa também, porque televisão a gente sabe, né, que não se faz sozinho. Não tem como. Conta um pouquinho por trás dos bastidores. Você falou do Rogério Noschin também. Quem mais que trabalha nesse programa? Bom, vou destacar aqui toda a equipe que está participando do programa e alguns também que marcaram a época, como é o caso do Ricardo Pantalhão, o Panta, o famoso Panta, nosso cinegrafista por muitos anos. Agora quem está atuando mais diretamente é o Fernando Miller, então sempre um prazer fazer essa dobradinha com eles nessas gravações. A gente sempre se deu muito bem, toda a equipe, isso ajuda bastante, né? A minha relação aí com os cinegrafistas, trocando figurinhas, combinando como vão ser feitas as gravações, ajuda. O Fischer está falando da Alain Martins também? O Fischer está comentando aqui agora também. Alain Martins? É, também. Trabalhou? Talvez, é que eu entrei há 3 anos. Ah, o Darlan Martins. O Darlan, sim. O Darlan faz parte da equipe do Fernando e tem revezado, sim, nas gravações. O Fischer é mais velho que eu, experiência, sabe tudo, ele fica me assoprando no ponto boa, aqui para a gente não esquecer nada, os colegas. E como é que foi, Dalva? A gente teve o ano passado, você está 3 anos à frente da apresentação do programa, o ano passado a gente teve a questão das enchentes. Sim. Como é que foi atravessar e o próprio judiciário ficou ali também, né? A gente teve ali
Pois é. Aquela região ficou debaixo d'água. Ah. E aí, como é que foi atravessar aquela fase? A água chegou até o prédio da OAB, por exemplo, Da OAB, né? é verdade. E vários prédios centrais aí que foram afetados. Foi um período muito difícil, claro, e o que a gente percebe é que todas as principais entidades ligadas ao direito, logo em seguida, além de cuidar da sua casa, claro, né, de reconstruir, de reformar, tiveram uma preocupação muito grande em fazer campanhas, né, campanhas de arrecadação, de donativos. A OAB, para citar um exemplo de uma parceira histórica nossa, atuou por um tempo, enquanto o prédio estava alagado, sem condições de retorno, atuou ali na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Direito, que fica no Campo Centro. A gente foi até lá, conferir esses bastidores e como é que estava o trabalho de receber donativos e encaminhar. Então, acho que é importante destacar essa preocupação que essas grandes entidades tiveram de fazer algo também para ajudar quem mais estava sofrendo. Porque, claro, as sedes foram afetadas, Sim. Mas o maior problema não era ali. As pessoas, né? Quem tinha perdido tudo, quem tinha Sim. perdido suas casas, perdido familiares, inclusive. Pois é, inclusive, né? Então, outra coisa bem interessante da gente destacar é que, no caso da OAB, tem ainda, né, uma atuação jurídica. A Ordem Gaúcha tenta questionar judicialmente se a dívida do Rio Grande do Sul realmente não foi quitada. Ah, é verdade. Então, eles estão ainda... Eles reforçam os argumentos do governo do Estado, defendendo que, na verdade, com os juros e com tudo que a gente já pagou, a dívida teria sido quitada. Sim. Mas aí é um cálculo tributário, questões jurídicas mais complexas que estão por trás, que estão sendo avaliadas na Justiça. Sem dúvida, isso ajudaria muito o Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe que existem grandes investimentos que precisam ser feitos ainda para a recuperação de toda a infraestrutura, tudo que se perdeu com a enchente. A gente conseguiu uma suspensão, né, no pagamento da dívida. Mas é suspensão, que auxilia, né? Mas é suspensão, ela vai bater na porta. E não sei se a gente vai ter terminado de fazer esse trabalho de reconstrução. A gente sabe que as obras públicas demoram muito. Então... Precisa da ajuda do governo federal, muita coisa não veio ainda. Essa parceria precisa... Precisa também de recurso, né? E a dívida, essa situação da dívida também. Isso é legal porque no momento jurídico você tem essa questão também polêmica de vez em quando. De repente entra uma questão, será que o STF se mete? Será que o STF não se mete? A OAB se posiciona muitas vezes, a OAB aqui, né? Pelos lamáquias aí se posiciona, mas é uma tradição da OAB, sempre se posicionou. Sim. E aí, porque o momento jurídico tem aquela coisa assim, vamos fazer as coberturas e tal, não vamos entrar em polêmica, mas o judiciário está sempre mudando e se posicionando. De alguma forma, a gente acaba falando das polêmicas, não é um debate, porque a gente teria que ter os dois lados sempre. Como a gente está em eventos, a gente ouve quem participa, mas acaba, assim, chegando nessas polêmicas. Chegando nas polêmicas. Essa da dívida é uma, né? Com certeza. Que coisa séria. Que bacana. E logo depois dos 3 anos foi em seguida da pandemia, que foi outra parte também complicada, né? Também. Logo em seguida. Eu entrei um pouquinho depois da pandemia, então a gente estava nesse processo de retomada, porque a pandemia afetou muito o trabalho... Perdão. O trabalho de cobertura, porque os eventos foram suspensos. Todos os eventos foram suspensos, aí imagina só, sem poder sair para a rua, sem poder reunir pessoas, sem nada, imagina. Pois é. E aí eu entrei um pouquinho depois, e as pessoas com aquela alegria de estar retomando os encontros, né? De poder debater presencialmente, não só à distância, não só no formato digital. Então eu lembro daquela alegria, assim, dos reencontros. Que maravilha! Em falar nisso, né, eu não posso deixar de perguntar se existem pautas centrais. Agora eu falei ali, né, tem a questão da atuação do Supremo Tribunal Federal, do STF também. Tem pautas que são mais centrais, que são mais corriqueiras no programa? Como é que é isso? Sim, o trabalho do STF é abordado, mas não, eu diria que não é um dos temas centrais, até porque isso é algo bem polêmico, bastante político. Aparece nas falas, eventualmente, de representantes da OAB em especial, que defendem um equilíbrio, né? Sim. Enfim.
Mas tem muitas pautas como vídeo gravado não é sustentação oral, que foi um debate importante também que feito recentemente. O vídeo gravado, às vezes, pode não ser visto, né? Sim. Dentro de um processo judicial. Existe esse receio. Pois é. Um deles. Então, se defende a sustentação oral, realmente. É uma defesa contundente da OAB. Recentemente teve alerta, inclusive, sobre o golpe do falso advogado. É verdade, que as pessoas pegavam o nome direitinho, pegavam todos os dados. Não sei como eles conseguem acesso a algumas informações privilegiadas de processo. Algumas são de conhecimento público, na verdade. Sim. Mas, às vezes, tem dados também... É só advogado. Às vezes, tem dados privilegiados. E aí, a partir daí, começam a tentar pedir dinheiro dos precatório, clientes. Teu precatório saiu, mas para que a gente possa fazer o depósito, eu tenho que pagar um honorário. Adiantado. Alguma coisa adiantada. Então, se for adiantado, desconfie. Primeira dica é essa, que é uma das dicas também que a gente reforçou no programa. Sabe que teve um advogado aqui falando sobre a questão dos golpes, né? O cara chegou e ligou para o escritório dele, que casualmente era um cara especialista em golpes, advogado, e ligou também falando sobre a questão de um processo, não sei o que lá e tal. E aí enrolou e o cara ficou dando corda ali para ver qual era o golpe, né? E o cara não, porque era uma questão de precatórios também. Aí lá pelas tantas o cara falou assim, não se preocupa que isso não é golpe, você não precisa pagar nada, tá bom? Não vou te pedir dinheiro nenhum. Só tem que pagar a impressão, que a gente tem que entregar os papéis físicos. E a impressão daí vou lhe pedir, daí é R$70, tá, uma coisa assim. Então, a criatividade dos caras... Realmente. Não estou pedindo dinheiro, mas R$70 para imprimir. Aí a pessoa vai lá, o cara era advogado especialista, aí não caiu no golpe. Mas aí R$70 não é nada tão fantástico assim. E você pensa, para conseguir um benefício, nada mais justo que pagar pelo menos os papéis. O cara, não, só depois que conseguir o processo, conseguir você ganhar os seus precatórios. De 70 em 70, vai quem caia... Ali, o cara vai a R$7 mil. E dá para fazer de dentro da cadeia. Da cadeia, inclusive. Porque o celular está lá, enfim. Que maravilha. Então, realmente é um grande perigo. Outra dica importante é as pessoas tentarem contato com o seu advogado, né? Boa. Sempre tirar essa dúvida e se envolver pagamento em especial, desconfie, vai atrás. Porque se a pessoa tem dinheiro a receber, então por que não vai descontar, inclusive, naquele acerto final? É verdade. Para que pagar adiantado? Não faz muito sentido. De novo aqui uma dica, né, para você, principalmente pessoal jovem há mais tempo aí que acaba caindo nesses golpes. O que a gente pode destacar mais, Alva, do momento jurídico? Eu vou até aproveitar para falar um pouquinho. Você perguntou da pandemia, eu não falei sobre as lives. A gente fez bastante live no período. Porque daí os eventos estavam suspensos, mas a gente tentou fazer uma cobertura mais virtual. Eu ainda não estava participando, mas foi a ênfase, né? Foi aí que o digital veio com mais força. E agora também gostaria de destacar que a gente está num processo de renovação, tentando repaginar um pouquinho o programa. Recentemente estreamos uma vinheta nova. Opa! Temos algumas ideias de talvez fazer quadros diferentes para apresentar trabalho de pessoas da área, algumas trajetórias. Ideias que estão sendo amadurecidas, na verdade, mas tem novidade já. Advogado gosta de falar. Gosta. E advogado tem uma coisa assim, que é impressionante, assim, tem um dedinho assim, no jornalismo, na comunicação. Eu sei porque eu entrevisto muitos... Tem que trabalhar a oratória, né? É verdade. E adoram, assim, eu me lembro quando eu trabalhava ainda com meu pai no Jornal do Comércio, né? Meu pai se aposentou o ano passado, ano retrasado, um salário mais antigo do JC, e a contracapa tem ali os artigos. O que tinha de fila de artigo de advogado, e os caras adoravam quando saíam. E o programa eu vejo assim que também, né? É uma coisa muito interessante, assim. Gostam de falar, né? Gostam de se apresentar. Sim. É, claro, uma visibilidade importante para quem atua na área, porque ou representando uma entidade, ou pelo seu trabalho como advogado mesmo, um cartão de visitas talvez, que pode inclusive compartilhar com clientes, mostrar que domina um assunto da área, compartilhar algumas dicas, então ajuda. E lembra na nossa época que para pedir uma cópia não tinha como, na minha época tinha que parar a programação, alguém tinha que ir lá, ou VHS, ou CD,
para tirar, então as pessoas pediam, a gente ficava com dó até, né? Eu queria uma cópia daquela entrevista que eu dei lá pro Radar, não sei o que e tal. Gente, era uma complicação. Sim, parece fácil, parecia. Parecia fácil, assim, é só pegar, ficava realmente gravado, questão de 30 dias, né? A ANEEL tinha que gravar e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia você chega e diz assim, essa época das lives deve estar lá no canal do Momento Jurídico no Vai YouTube. Vai lá no YouTube, pesquisa, manda o link por data, e tá feito. Dá para dar uma olhada ali para quem está nos acompanhando aí, ver como é que foi isso é muito legal, né? Podcast. Lembrando que a gente vai ao ar, então, nas sextas-feiras, ao vivo, programa inédito, normalmente às 8 da noite. E às 10 da noite de sábado tem a reprise, mas todas as novidades a gente vai postando nas redes sociais, YouTube também. E tem a vinheta, né? Quando não está vendo ali, volta e meia, eu estou trabalhando aqui de manhã, me preparando para apresentar o RS em pauta, aqui agora, Visão 360, e aparece nos intervalos ali a chamada do Momento Jurídico da Dalva. Exatamente. Bom, você falou no início ali, Dalva, mas uma coisa que é importante a gente ressaltar é a cidade da Advocacia 2025, que é o maior evento, né? É o maior evento jurídico gratuito né? do sul do Brasil. É um dos maiores eventos jurídicos do país, sem dúvida. E está acontecendo lá no Cais Embarcadero. Inclusive, depois da enchente, tinha dúvida no ano passado se poderia ser feito lá, mas foi um dos eventos que marcou a retomada daquele espaço. Um símbolo de resiliência até, né? Teve um significado especial no ano passado. Esse ano, a gente tem mais de 100 palestras que estão previstas. O foco é capacitação profissional, mas também networking, né? Claro. Um relato interessante que eu tenho ouvido muito nas entrevistas dos advogados é que, em função da digitalização, hoje em dia o trabalho acaba sendo mais home office, acaba sendo mais solitário. A pessoa não precisa. Antes tinha que ter, por exemplo, até o próprio escritório. Ia para o escritório, ou inclusive assim, para o Poder Judiciário, para fazer cada movimentação de processo, tinha que ir lá pessoalmente, levar um documento. Agora está mais fácil, prático e ágil pela digitalização e, ao mesmo tempo, se perde um pouco o contato com as pessoas ao longo do processo, a ida até o fórum. Tinha que ir lá e tal. Agora, ficava com pena das estagiárias, coitadinhas, que ficavam carregando aqueles, tipo, né, o negócio de carregar mala com um monte de folha. Pilhas de processos, né, porque tinha que ser... Pois está diminuindo. Isso está diminuindo. E aí, eventos como esse são uma oportunidade para se reencontrar, ter olho no olho e fazer aquele networking que no dia a dia as oportunidades diminuíram, né? Também, porque aconteciam nesse contato. E como é importante. A gente sabe que o virtual funciona, mas às vezes dá falta esse contato presencial, faz diferença também. Faz. A gente viu na pandemia isso, né? Então, é um evento em que se convida toda a advocacia e estudantes e interessados, curiosos da área do direito do interior do estado também para que participem. Tem, inclusive, alguns descontos, benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, que ajuda a promover e, enfim, é parceira, para que as pessoas realmente consigam chegar e se motivem a ir até o Cais Embarcadero, participar dessa capacitação profissional e fazer esse networking, esse encontro tão importante. Cidade da Advocacia. Exato. Dia 5 a 9 de agosto agora vai acontecer, está chegando. Eu ia perguntar qual é a data? De 5 a 9 de agosto. É em agosto, porque é o mês do advogado, né? Quando se comemora o Dia do Advogado. Então, todo mês de agosto eles fazem esse evento especial para dar parabéns aí para toda a categoria, mas um parabéns com conteúdo, parabéns com capacitação. Daqui a pouquinho, então, né? Daqui a pouquinho, logo em seguida, aí vai estar acontecendo aí para se inscrever gratuitamente, As inscrições estão abertas e são gratuitas. Só pesquisar lá, jogar dar um Google. E vai. Cidade da Advocacia 2025. É a 4ª edição, a gente já está fazendo a cobertura. Desde o início estamos participando. E é muito legal, porque aí sim a gente encontra pessoas de todas as áreas, muito diversificado. E a Dalva fazendo a cobertura no Momento Jurídico lá, com certeza. Para quem quiser conferir pessoalmente, tirar aquela fotinho lá com a Dalva e tal, né? Estrela da televisão. É só chegar no evento na Cidade da Advocacia 2025. Dalva, para a gente encerrar, a gente já passa voando quando o papo é bom, né? Te perguntar se tu lembra de alguma entrevista assim que tenha te marcado nesses 3 anos de programa, né, que tu relembre, assim, que tenha achado bacana ou tenha dado algum problema, enfim, que tenha
que tenha sido relevante. O que tu acha nesses 3 anos? Nossa, é difícil. Tantas. Difícil, estou aqui tentando lembrar. Imagina fazer as contas, né, de quantos a gente que é jornalista, né, quantas pessoas já passaram ali pelo momento jurídico, só quando tu entrou em 3 anos. Não, tem muito conteúdo legal, muita coisa interessante. No pós-enchente, eu lembro da comoção das pessoas. Lembro, por exemplo, vou citar aqui a doutora Sulamita Santos Cabral, que é presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Que é a primeira professora da URGS de Direito concursada em 1972. A primeira? Olha aí, não sabia. Primeira mulher. Que legal, que legal. Doutora Sulamita. E ela teve a casa também ali, o prédio atingido na... Saiu pela cintura. Exatamente, com barquinho, enfim. Só que o problema é que ela tem 1,20 m de altura, gente. Isso foi a 1,5 m, se ela tivesse sido resgatada, só nadando saía de casa. Às vezes, vou até contar um bastidor aqui. Às vezes, quando tem um degrauzinho assim, o pessoal como assim meio comprida. Sobe. Quer subir aqui, doutora? Bota uma bancadinha ela embaixo. Sobe um degrauzinho pra gente ficar mais parelha. Né? Senão o entrevistador fica assim, ó, em cima, né? Bastidores, então, né? Bastidores. Eu lembro da comoção dela e lembro também da comoção do Leonardo Lamar, doutor Leonardo Lamacchia e doutor Cláudio, em função de grandes acontecimentos da OAB, relembrando as suas trajetórias. Enfim, a gente fica muito feliz de poder acompanhar, né? E ver também esse lado humano por trás. Marcou todo mundo, né? De pessoas que são referência ainda aí mais a gente da imprensa. Dalva Bavaresco, infelizmente o nosso tempo está esgotado nesse primeiro tempo aqui do programa Em Evidência na TV. Quero agradecer, um prazerzaço, né? Vai ficar nas redes sociais, te rever e te entrevistar. Que orgulho, né? Você que eu vi começando a carreira, te entrevistar. Muito obrigado, tá bom? E parabéns pelo trabalho Momento Jurídico. Toda sexta-feira... Isso aí, prazer foi meu. Toda sexta-feira, às 8 da noite, relembrando então, tem um programa inédito, reprise às 10 da noite de sábado, e em alguns horários oratórios também disponibilizados pela Masper TV. O programa Momento Jurídico, que está sempre presente nos grandes acontecimentos da ciência do direito, e convido vocês a acompanharem junto com a gente. Maravilha. Obrigado, Dalva Bavaresco. A gente vai para o intervalo, mas em seguidinha tem mais programa Em Evidência na TV. Não sai daí, a gente já volta um instante só. Hoje a gente fala sobre os novos números da pesquisa Genial Quest, divulgada na última quarta-feira, dia 16 de julho, e traz um sinal importante. A imagem do governo Lula começa a apresentar uma leve recuperação, depois de 2 meses seguidos em queda. Segundo o levantamento, a desaprovação ao governo caiu de 57% para 53%, enquanto a aprovação subiu de 40% para 43%. Ainda existe um saldo negativo. Mais pessoas desaprovam do que aprovam. Mas essa diferença entre esses dois grupos caiu bastante. Em maio, a distância era de 17 pontos. Agora é de apenas 10. Esse é o menor descompasso desde o início do ano. E o que está puxando essa melhora? Como a gente pode ver? O principal fator, segundo os dados da própria pesquisa, foi a resposta do presidente Lula ao chamado tarifaço dos Estados Unidos. Na semana passada, o governo norte-americano anunciou uma série de tarifas pesadas sobre os produtos brasileiros, atingindo diretamente setores como o aço, o alumínio e a agricultura. A resposta do governo brasileiro veio bem rápido. Lula defendeu a reciprocidade, chamou o ato de agressão comercial e posicionou o Brasil como um país que não aceita ser colocado em segundo plano nas negociações. Esse discurso, com um tom mais firme e nacionalista, agradou. A maioria dos entrevistados disse aprovar a forma como o governo lidou com este episódio, e isso ajudou a reverter parte da imagem negativa que o governo vinha acumulando. Mas o que chama a atenção é onde essa melhora foi mais forte. No Sudeste, por exemplo, a região mais populosa e onde o Lula vinha com desempenho mais frágil, a desaprovação caiu de 64 para 56 e a aprovação subiu de 32 para 40. Isso mostra que a reação do governo teve eco real, especialmente entre os segmentos estratégicos do eleitorado.
foi uma resposta que gerou percepção de liderança, postura e de defesa dos interesses do país. Por outro lado, é preciso ponderar. Essa melhora tem um combustível externo. Ela veio como uma reação a um conflito internacional e não como resultado direto das políticas públicas internas. A avaliação sobre a economia, por exemplo, ela continua ruim. O governo ainda não conseguiu mostrar resultado concreto na ponta, no emprego, na renda, no custo de vida. Ou seja, é um alívio momentâneo, não uma virada estrutural. O desafio agora é claro, transformar essa oscilação positiva em tendência. Para isso, o governo precisa comunicar melhor, entregar mais e reduzir o desgaste na relação com o Congresso e com os setores econômicos. A resposta ao tarifaço foi bem vista, mas os próximos meses exigem foco total no cotidiano do cidadão. Sem isso, a recuperação ela vai parar nos discursos. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua audiência, o seu carinho aqui com a gente. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio, o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Revista em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Convido você a nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, Revista em Evidência, e também lá no nosso perfil, lá no Instagram, principalmente com os bastidores aqui do programa que vai ao ar todo domingo. Meu próximo convidado foi o superintendente da Assembleia Legislativa por 5 oportunidades e é um dos maiores conhecedores da pauta do Parlamento Gaúcho. Senhoras e senhores, com vocês, Álvaro Facredin. Tudo bem, Álvaro? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio, obrigado. Alegria muito grande estar aqui Em Evidência na TV, pela Masper TV. É um programa que faz história há muito tempo, seja na revista. Quero aproveitar e registrar aqui um grande abraço ao Lúcio, ao Chico, que fazem a revista Em Evidência, e o Lúcio Vaz, querido amigo, que me oportuniza estar aqui nesse programa que registra as histórias, né? O que acontece na política, no mundo dos negócios, da economia do Rio Grande do Sul, esse importante canal que é o Masper TV. Obrigado, Álvaro. E eu vou começar, então, te perguntando justamente, né, sobre a tua trajetória. O Álvaro me falava que também tem a formação de rádio. Isso. E eu quero saber a tua trajetória profissional dentro da iniciativa privada e também da iniciativa pública. Eu venho de uma família digamos, com tradição nas finanças. Meu pai era também formação em ciências contábeis, foi contador muitos anos, minha família quase toda da área de finanças e também no lado empresarial. Eu tenho uma formação em contabilidade, em graduação em ciências contábeis, um acadêmico de direito que estou retomando agora, pós-graduação em contabilidade e auditoria governamental pela URGS, olha aí, em gestão fazendária pela PUC, metodologia de ensino, essas coisas todas aí, cursos menores, mas a minha formação é na área financeira e também meio na área jurídica. Tenho, digamos assim, sou auditor fiscal de carreira. Olha aí! Da Secretaria da Fazenda. Olha aí! Sou desde 1992. Olha aí! Sou auditor fiscal de carreira. Sou lá e tenho uma trajetória também bem... Na Secretaria da Fazenda fui chefe de gabinete, fui subsecretário da Fazenda, fui contador e auditor-geral do Estado, como subsecretário da Fazenda, também, no governo Sartori. Fui secretário adjunto da Fazenda, no final do governo Sartori também. E tenho toda uma trajetória, além dessas qualificações que tu colocaste ainda. Quando, eu sempre digo, Cláudio, de vez em quando sou convocado para algumas missões, né? Sim, missões fora. Mas olha... E uma das missões é no Parlamento, que é a minha segunda casa hoje, e eu tenho um grande carinho, um grande apreço, e hoje eu presto um serviço lá também, ajudando a construir o Parlamento do dia a dia, né? A nossa Assembleia Legislativa. Nossa Assembleia Legislativa. Superintendência, olha... Não 5 oportunidades. Fui superintendente administrativo financeiro na gestão do presidente Alexandre Postal, do MDB, me honrou muito com o convite. Depois fui superintendente geral na gestão do deputado Pedro Westphalen, PP.
Fui superintendente-geral na gestão de Luiz Augusto Lara, PTB. Superintendente-geral na gestão de Hernani Polo, também. E agora, na última, encerrando em fevereiro, querido presidente Adolfo Brito, nesse 2024 e fevereiro de 25, encerramos agora a 5ª oportunidade como superintendente-geral da Assembleia. Bom, Álvaro, aí tem aquela expressão, né? A sua fama lhe precede, né? Pô, não é possível, tem que fazer um bom trabalho, um excelente trabalho, né? Para o pessoal. É equipe, tudo é feito por equipe, montagem de equipe. E é importante falar que a nossa Assembleia Legislativa faz o tema de casa, hein? Né? Na questão aí de usar o orçamento também com parcimônia, dando exemplo para todas as assembleias do Brasil, né? Isso é uma questão muito interessante, Cláudio, porque o pessoal fala sempre do parlamento, a sociedade fala muito do parlamento. Eu digo, eu posso falar de cadeira porque eu trabalhei na iniciativa privada, fui auditor privado também por 6 anos, depois fui auditor do Tribunal de Contas, antes de ser auditor da Fazenda. Sim. Então, eu conheço a iniciativa privada relativamente bem, auditei grandes empresas, conheço a área pública, seja na fiscalização por parte do tribunal, como é que funciona, e também na Fazenda, tanto a parte fiscal quanto a parte de controle. E a sociedade fala muito no peso do parlamento, das coisas, que é o Congresso isso, o Congresso aquilo, a Assembleia isso, orçamento. Sabe quantos dias, Cláudio e queridos telespectadores, é o custo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para o ano todo de gestão? 6 dias de arrecadação de ICMS. Não acredito. Eu brinco que o parlamento se paga até o dia de Todos os Santos. Depois não tem mais gasto. Não tem mais gasto. Até o dia 6, do dia 1º até o dia 6. Eu falei porque eu acompanho também e a gente tem que, né, o jornalista gosta de criticar ali quando tem, mas tem que elogiar também quando o serviço público. Então, a Assembleia pode falar, cobrar de outras esferas aí, o tema de casa. E sempre com contribuições muito fortes, tanto para o Executivo, sem dúvida, como nas épocas que eu te citei, na época, por exemplo, da enchente, né? Nós demos uma contribuição quase na época do presidente Zanquim, demos de 240 milhões, passamos do Caixa da Assembleia para o governo do Estado. Do dinheiro da Assembleia, gente. Isso, e depois, mais para frente, nosso governo Brito, a presidência, nós passamos mais recursos na época da enchente, que foi muito ruim, foi 20 milhões para aporte de recursos do Executivo na parte de educação. Olha só, gente. Então, sempre que o Executivo pode, ao longo do tempo, nas gestões que eu participei, e que tive a honra de ser diretor-geral, nós sempre fizemos aporte de recursos do Parlamento para o Executivo, fazendo um caminho inverso do recurso. Pois é, gente, isso tem que falar, gente. Exatamente. Que é possível. É possível, é feito graças a um sistema que o Parlamento Gaúcho adotou de uma gestão compartilhada. Olha nós só. Tivemos digamos assim, uma luz aqui no Rio Grande do Sul de fazer uma gestão das 4 maiores bancadas sempre. Cada legislatura, as 4 maiores bancadas fazem revezam a presidência. Já escolhe o pré-presidente, né, o potencial presidente, e as equipes vão se organizando ao longo dos 4 anos. Fantástico. E tudo é feito como um acordo. Quando é feito um investimento, quando é feito uma doação, já tem praticamente a maioria das bancadas aprovadas. Né? Gente, viu só como, né? Sim, pode realizar coisas boas aí, o pessoal o nosso parlamento é muito eficiente, muito atuante, representa muito bem a sociedade. Além das contribuições exatamente técnicas, dos parlamentares, auxiliando o governo do Estado, as prefeituras também, né? Fazendo esse trabalho de dinheiro mesmo. Isso, há uma certa... um preconceito, que eu digo sempre um preconceito, porque ele vem de uma batida, né? Já tipo nacional, às vezes, de uma crítica, de uma tendência a uma crítica. E mistura tudo. Mas é um pouco improcedente e injusto, né? A gente sempre brinca que o parlamento é o mais batido, porque é o que tem menos força para revidar. Responder. Porque quando tu não tem força para revidar, só te resta tu absorver. É verdade. E o parlamento, ele tende a absorver quase que 100% das críticas, sem poder revidar
à altura. Bárbaro. E não que não tenha como revidar e não tenha argumentos para revidar e até razão no revide, mas como não tem, às vezes, a pressão, e nós que sabemos que trabalhamos com a comunicação, a gente nunca discute com a imprensa, porque a imprensa sempre vai ter a última fala, né? Exatamente. Boa. Mas falando de coisas boas também, a gente tem aqui a questão de um aplicativo, né, criado Pilas. Isso. Quando é que foi criado isso e como é que funciona? Isso é importante a gente falar. Na verdade, no governo de José Sartori, até quero aproveitar e mandar um abraço para o governador, querido amigo, o governador, através do Giovanni Feltz, nosso secretário da Fazenda, também parceiro, amigo, nos deu oportunidades de criar o que fosse necessário para a melhoria de gestão. Olha aí. E na oportunidade, eu estava como subsecretário da Fazenda, contador e auditor-geral do Estado, e nós tínhamos toda uma demanda para a melhoria da transparência pública. Que hoje está mais... Né, é o que está na voga. Nós tínhamos, na época, a Lava Jato, combate à corrupção, eu participei... Mas lá atrás já tinha a transparência. Tinha todo digamos assim, um desejo para maior transparência, o valor do salário, o quanto ganha o fornecedor. E nós, o que fizemos? Fizemos o que já estava disponível na sociedade, mas de uma forma diferente. Uma coisa é, hoje... Vamos pensar hoje nós dois. Como é que é? Se nós tivéssemos hoje que fazer alguma coisa em termos de TI, o que o Cláudio Andrade faz? Ele não sai do seu desktop aqui, sua mesa, e vai para o computador e vai fazer. Celular. Exatamente. E a gente sempre dizia que a tendência naquela época era colocar a transparência na palma da tua mão. Olha só, porque na época, isso, gente, da época do governo Sartori. Exatamente, 2016 até... foi 15 a 18. 15 a 18. 15 a 18. E ali foi por 16, olha, nós vamos colocar a transparência na palma da mão do cidadão gaúcho. E aí criamos o aplicativo, que é hoje gerenciado pela Contadoria e Auditoria Geral do Estado também. Olha aí, visionários aí. Exatamente. E aí no aplicativo nós fizemos um rastreamento das 8 principais pesquisas dos cidadãos gaúchos na transparência na web. E aí fizemos banners e ali estava servidores, fornecedores, né? Os dados do governo, quanto gasta, quanto não gasta. Isso é o que é pesquisado. Então, e a partir disso, o cidadão vai clicando e vai chegando onde ele quer. Isso. Fantástico. Eu fico pensando, isso faz quase 10 anos. Isso, vai fazer 10 anos. Agora está todo mundo falando, né? Mas há 10 anos não tinha. Foi o primeiro aplicativo do governo do Estado. Olha aí, gente. Primeiro aplicativo, isso. Essas iniciativas a gente vai criando e vai para atender aquele momento, né? O momento da necessidade social. Mas é bom, tem coisas que tem que ficar, né? Eu fico chateado aqui no governo do Estado, tem coisas que se desmontam tudo dependendo, né, do viés político, ao invés de continuar coisas boas, o que não gosta, tudo bem, que está errado e tal, mas agora desmanchar por desmanchar só porque não é o sabe, do partido e tal, aí é uma pena. Eu vejo que aqui no estado do Rio Grande do Sul não existe muito isso, né? Mas ainda bem, né? Aqui não, nós somos um pouco mais tradicionais, mais conservadores. É verdade, tem que se falar, é verdade. A questão das diferenças cruciais que a gente pode nomear também, Álvaro, entre as gestões de superintendência geral da Assembleia Legislativa. Teve muita variação entre uma e outra? Sim. Cada equipe, cada presidente... É um estilo. É um estilo e empreende um ritmo, uma palavra digamos, de norte, né? Por exemplo, gestão última, nosso presidente Adolfo Brito, era a questão da reservação de água. E pegou um momento crítico. Veja só que dificuldade de se fazer uma gestão. Se faz um planejamento ao longo de 4 anos, porque a gestão é compartilhada. Sim. Se prevê que a pauta, porque o presidente Brito, por exemplo, só citando ele, foi o último. Um exemplo. Foi o último e é dessa legislatura. Sim. A pauta dele sempre foi agricultura. Para o agro, precisa-se de água. É verdade. E sempre a reservação de água foi um problema... Um calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles da agricultura. E ele planejou os 4 anos focar na melhoria da reservação de água na sua gestão. Sim. Trabalhar isso no parlamento. Combater as estiagens. Combater as estiagens. Sempre tem. Sempre tem. É o que afeta a economia no campo e na cidade.
Quando iniciamos a gestão, logo depois veio a maior catástrofe da história do povo gaúcho desde 1941. Verdade, enchente. Em termos de enchente. Ou seja, todo o planejamento de mídia, de frase de conceito, de trabalho, foi todo, ele teve que ter todo ser repensado. A partir daí, se pensou, poxa, imagina, tu tem uma ideia, a ideia é maravilhosa, Sim. mas nós sabíamos, e o presidente foi muito hábil nesse sentido, que assim como nós tivemos a enchente, logo depois nós teríamos novamente a estiagem. Então, era uma questão de tempo. É verdade. Se nós falássemos, naquela época, em continuar discutindo a reservação, parecia coisa de doido, né? Mas cada coisa no seu tempo. E foi. Cada coisa, tudo tem seu tempo embaixo dos céus. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Nós esperamos o tempo, trabalhamos naquele tempo as dificuldades do Rio Grande com o gabinete de crise, sim, a Assembleia. sim. A Assembleia foi o único órgão do centro de poder que não fechou. Sim. Eu moro em Barra do Ribeiro, Cláudio. Eu vim para cá numa sexta-feira, passei ali Eldorado, na parte da manhã. Que foi atingida. Logo depois não consegui voltar. Fiquei 11 dias Barra do Ribeiro, é verdade, ilhado em Porto Alegre. Fiquei aqui 11 dias com a única roupa do corpo. E nós... é história que não acaba mais dessa enchente, gente. Isso. E a Assembleia foi o único órgão que não fechou as portas. Pela altura e tal, não foi atingida. Nós servimos de ponto de referência para toda a comunidade, inclusive para o governo do Estado, porque faltou luz no Palácio, na Assembleia nós tínhamos os geradores, que conseguimos dar o atendimento. Os funcionários, mantivemos todos os serviços, fizemos a primeira sessão da Assembleia 100% virtual da história do Rio Grande do Sul. Nossa! Com o presidente em Capão da Canoa, os deputados cada um no seu local, lugar isolados. E nós temos a primeira sessão de votação histórica para destravar os problemas do Rio Grande. Então, a Assembleia foi super ágil, super eficiente, as equipes todas muito comprometidas, independentemente das distâncias. Nós tivemos que deslocar equipes que demoraram 3 horas para ir até o local para poder se conectar. Tentar dar conexão. Aliás, não teve uma época que a Assembleia também foi trabalhar no outro lado da rua, do lado do Palácio, no prédio da primeira Assembleia Legislativa do Estado? Para poder fazer, dar o atendimento. Exatamente. E fizemos também, na época agora da enchente, tivemos um ponto que foi fantástico. Nós não imaginávamos que tu distribuir, por exemplo, pontos de energia na entrada do parlamento para as pessoas, aquilo seria como se fosse um copo d'água no deserto. Crucial. Porque ninguém tinha energia no centro. Eu saía do centro às 7 da noite. Tu imagina o centro de Porto Alegre totalmente breu, absoluto breu. Que loucura, gente. A gente não imaginava aquilo. Que loucura, não tinha como preceder. É história que não acaba mais. Aliás, teve também uma época muito difícil ali, antes que todos nós passamos, que foi a questão da Covid também, né? Sim, aí está. A primeira sessão 100%, eu fui o superintendente das duas. Das duas. Isso, fui o geral nas duas. Nós tivemos a primeira sessão 100% virtual, na gestão de Adolfo Brito, agora encerrou em 31 de janeiro de 25. Mas 100% virtual. Capão da Canoa, o presidente presidindo a sessão, os deputados todos, cada um na sua região. Eu citava o caso do nosso deputado Marcos Vinícius, que é meu vizinho de Tapes, e ele mesmo a 70 quilômetros, 80 de Porto Alegre, ele demoraria 6 horas, porque ele teria que ir lá em Rio Grande, atravessar de balsa, para poder chegar a Viamão, São José do Norte, e poder vir para Porto Alegre. Imagina. Coisas imaginadas. Na época do Covid, eu também estava como superintendente na gestão de Hernani Polo. E nós fizemos, graças à experiência daquela oportunidade, que foi terrível. Que agora... Naquela oportunidade do presidente Hernani Polo, hoje secretário de Desenvolvimento, nós fizemos uma sessão que só estávamos na Assembleia 4 pessoas, 4, 5 pessoas. Era o presidente, o diretor-geral, a superintendente legislativa, mais um colega, 4, 5, para fazer a sessão virtual, primeira da história, onde só o presidente estava no plenário.
Sensacional. Então, gente, foi graças àquela experiência que daí puderam repetir. que nós pudemos repetir e não e fazer agora 100% virtual. Aí 100%. Fizemos um passo a sim, mais. porque tinha lá o presidente que estava lá. O presidente estava lá. Sensacional. No nosso primeiro bloco já estouramos o tempo aí, porque começar com algo... Histórias já tinha me tem falado que o muitas homem é histórias. cheio de história, mas olha, tá demais. Mas tem mais um bloquinho com ele aí, não sai daí que a gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, tem o apoio, o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, e a nossa querida FAMURS, porque é no município que tudo acontece. Convido você também a conferir lá o nosso canal no YouTube, assiste lá, se inscreve, ativa a notificação, dá aquele like para receber as novidades e também lá os bastidores no nosso perfil no Instagram. Estou conversando aqui com uma figura que eu estou conhecendo aqui no programa, o pessoal já comentava da produção da revista Em Evidência aqui, uma figuraça, o Álvaro Facredin, né, superintendente 5 vezes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, contando histórias aqui e outras também, né? Outras facetas dele também. E uma delas está aqui, ó. O que você fez aqui? Livro com um microfone que eu fiquei curioso para saber por que esse microfone aqui, Álvaro. Que história é essa? Conta pra gente. Isso é mais ou menos a iniciativa do Em Evidência Regional, né? Lá do local Barra do Ribeiro. Local Barra do Ribeiro. A minha formação também é de radialista, tive formação em rádio e tive programa de rádio por quase 10, 15 anos. Seja na rádio Fábrica de Gaiteiros.net, uma parceria com meu amigo, parceiro Renato Borghetti. Fazíamos um programa Domingo na Fábrica, entrevista com artistas, ao vivo. Quando isso? Lá, antes da pandemia. Antes da pandemia. Porque a pandemia nos afastou, eram programas ao vivo. Claro. Nós chamávamos os entrevistados para o auditório, a população ia assistir e nós fazíamos... Como era antigamente. Essa é a ideia do Renato. Fizemos, naquela época, 80 entrevistas ao vivo de auditório. Meu Deus. E eu fiz 278 entrevistas na Rádio Barra, com personalidades em evidência na região. E das entrevistas gerava uma coluna de jornal contando as histórias das pessoas e o que elas faziam ali naquela região. E aí foi o livro. E a ideia era, muitas das pessoas com a pandemia, com a Covid, elas partiram dessa para o Oriente Eterno. E me deu a vontade de registrar essas personalidades num livro para que essas mensagens que foram ditas por elas, frases ditas por elas, histórias contadas por elas próprias, pudessem ser registradas no mundo e ficassem para a história da cidade. Que legal! Então, estou vendo aqui. Tem, por exemplo, eu citei até o Lúcio Vaz, eu disse, olha, o seu José Rodrigues Alves, conhecido como o seu José da Rodoviária, quero mandar um abraço para toda a família que certamente vão nos assistir na MASP TV. Que legal! Um dia, ele já estava nos seus 80 e poucos, seu José, e ele, na entrevista do rádio, eu perguntei, seu José, eu sempre passo para o senhor na rodoviária, ele administrava a rodoviária há muito tempo, a família, e o senhor sempre fazendo uma obrinha, e ele me deu a seguinte lição de vida em 2 segundos, aquelas lições que a gente recebe quando conversa com alguém que a gente tem curiosidade. Ele disse, pois olha, meu filho, eu tenho um lema de vida. Se eu tiver que começar a cavar um buraco hoje, mesmo sabendo que eu tenho problema de coração, que eu posso cair agora aqui, eu vou começar a cavar esse buraco. Porque se eu não terminar, alguém haverá de terminar a minha obra. E aquilo me impactou tanto, e eu disse assim, são só um exemplo de 300 exemplos. Muito legal, gente. De lições de vida das famílias da região, ensinamentos que fizeram a nossa cultura. Que legal, e está tudo aqui, né? Tá tudo, essa é a metade, o segundo volume estou preparando agora para o final deste ano.
com essa série de personalidades que eu tive a honra de entrevistar e dividiram a vida comigo, e eu queria dividir com a minha comunidade. E está aqui feito em fichas, né? Isso, são pequenas biografias e depois uma fichinha com respostas deles mesmos. Demais, que ideia, hein? Que ideia. Só uma pequena biografia. E Álvaro, e essa capa aqui me chamou a atenção também, a usina do gasômetro de Barra do Ribeiro. Essa é o Engenho Santo Antônio, o nosso cartão postal tradicional. Foi tirada essa foto por mim, de frente da fábrica de gaiteiros do Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música. Com uma prainha. É uma praia, a nossa praia tradicional de Barra do Ribeiro, né? Essa... Tu vou lá, hein? Tu tens que já está convidado. Estou te convidando para ir à Barra do Ribeiro, conhecer a fábrica de gaiteiros, nosso Instituto Renato Borghetti de Cultura e Música. Olha aí. Conhecer a nossa estrutura. Teremos agora, nos próximos anos, se Deus quiser e Ele há de querer, o maior investimento do Estado do Rio Grande do Sul na nova fábrica da celulose rio-grandense, da CMPC. 25 bilhões de reais investido naquela região. Que maravilha. Que vai mudar a geografia e vai mudar todo o perfil de negócios. Eu sei que a MASP TV foca exatamente nas questões econômicas. Coisas boas. Né? Coisas boas do Rio Grande. E nós estamos com grandes expectativas. Estamos na fase agora de implantação das licenças ambientais, mas estão logo agora para 26, já 27, o início do lançamento da fábrica em espécie. Mas toda a comunidade hoje está voltada para esse novo empreendimento. Sim. Isso vai mudar o perfil da região. Imagina. Toda. Emprego, renda. Guaíba, por exemplo, Cláudio, no passado, década de 50, era do tamanho antes da ponte, era do tamanho de Barra do Ribeiro. Nós temos hoje 12.200, 12.300 mil habitantes todo o município. Guaíba era semelhante a nós. Hoje, Guaíba tem 50, 60 mil habitantes. Prosperidade. Mudou totalmente a realidade da região. Que maravilha. E isso virá para impactar muito na nossa região da Costa Doce e nós esperamos estar contribuindo nesse processo. Vamos acompanhar todo esse processo, que Deus vai querer com certeza, mas o Álvaro quer me matar de vontade aqui também, né? Olha aqui o que o cara faz, gente. Olha aqui o que o cara faz. Que maravilha. Isso aí preparando a minha aposentadoria. O que é isso? Eu sou sócio investidor da Ganache Indústria e Comércio. É uma empresa de doces. A minha família tem tradição em doces, desde a época de meu avô, que fabricava doces no Uruguai. E nós transferimos a planta da Ganache Indústria e Comércio para a Barra do Ribeiro, exatamente buscando essa nova fase de desenvolvimento daquela região. E produzimos de lá para fornecer ao Zafari Bourbon, que é o nosso principal cliente, todas as lojas Zafari Bourbon. Cartão. Peçam lá no Zafari Bourbon. Tem um cartão do Zoei da Ganache para linha esportiva, né? Já vou pegar hoje mesmo, porque o pessoal deu um migué aqui, Álvaro, que vai tirar foto e não é para comer, então. Mas eu faço depois um carregamento especial para ti. Tá Pode ficar tranquilo. Tem a linha de mousses, de chocolate. Linha premium, né, Cláudia? Duo, né? Os dois juntos também. E tanto temos linha Petit Gâteau e Brownie para combinar com sorvete, e as linhas de cheesecake. Também. Eu que sou um chocolate. E um temakizinho, que é estilo japonês, que vai chocolate por dentro e casquinha crocante por fora. Parou. Depois eu vou fazer chegar aqui. Tu vai gostar com certeza. Eu quero, com certeza. Álvaro, me diz uma coisa, com essa tua simpatia toda, esse teu carisma e a tua experiência profissional também, né? Para quem não sabe, pega lá no YouTube o início da entrevista, o Álvaro falando tudo que ele já realizou, o que ele já fez e onde ele já trabalhou. Não pensou em ser prefeito de Barra do Ribeiro? Não, será? Não. Até agora não. Vamos deixar para... Sabe como é que é jornalista, né? Tem que dar uma cutucadinha. Dar uma cutucadinha só para dar uma, né? Não, mas até agora não. Eu quero saber o seguinte, falando para provar o que eu estou falando aí... Mas a gente brinca, só para não te atrapalhar, a gente sempre brinca. Quando eu falo isso, até agora não, quando eu falo agora não, eu penso, Deus, às vezes, ele nos prega peças, né? Ele diz assim, tu não quer tal coisa, então tu não quer tal coisa? E ele nunca dá nada que a gente não possa fazer. Exatamente. Né? Eu, como já enfrentei tantos desafios na Assembleia e na gestão, que eu fico pensando, puxa vida. Vai que ele, né? Vai que ele... Olha, daqui a pouco diz, não, meu filho, tu nega tanto isso. Competência então, não falta. E, inclusive, falando nisso, foi agraciado o Álvaro também com a medalha
da 53ª legislatura. Isso, Como na é que época foi de isso aí? Alexandre Postal, presidente, nos deu a honra de conceder essa medalha. A Assembleia tem duas medalhas importantes, duas efemérides, né? Tem a medalha da legislatura e a medalha do mérito Farroupilha, as duas. Então, a medalha da legislatura, cada parlamentar tem duas para dar digamos, por ano, né? E a da Farroupilha, uma por legislatura, uma para cada 4 anos. Então, na 53ª, o presidente Alexandre Postal nos concedeu essa honraria do parlamento, né? Mas merecida mesmo. Acompanha desde o início minha entrevista com o Álvaro. Aliás, eu quero te perguntar uma coisa. A gente está falando do exemplo, né, da nossa Assembleia Legislativa em relação à responsabilidade do orçamento, das ajudas, não só técnicas dos nossos parlamentares, principalmente auxiliando o governo do Estado, o Executivo, mas também em dinheiro, né, em espécie, fazendo aí o seu dever de casa, como eu costumo dizer. Será que não serviria de exemplo um pouquinho também, Álvaro, para o Congresso Nacional aí, de repente também, pegar o exemplo da Assembleia Legislativa aqui e ter um pouco mais de eficiência, transparência, economizar um pouquinho de dinheiro do cidadão? O Rio Grande do Sul, ele fica um pouco afastado, vamos falar filosoficamente, do Brasil. Nós ficamos no garrão do país, aqui no Sul, e às vezes um pouco esquecidos. E essa distância, ela, de uma certa forma, ela nos ajuda, muitas vezes nos atrapalha. Porque, logisticamente, no caso da indústria, todo o insumo que vem para cá, ele vem para a ponta do processo. Não é no meio do processo que tu possa ir daqui para outro lugar. Então, aqui é sempre o final do custeio de uma indústria. Sim. Daqui não vai para outro lugar. Não tem como, daqui tu tem que voltar. É a ponta. E tu tens que, às vezes, um caminhão de transporte busca aqui, traz a mercadoria de São Paulo para as indústrias locais, mas para levar, às vezes, ele tem que voltar até vazio. Né? Ele tem que fazer uma logística para voltar. E no caso da política, nós, em função desse distanciamento, nós também nos diferenciamos do Brasil na forma de organização legislativa. Nós, por exemplo, não usamos cartão corporativo, nós não temos verba de gabinete para pagamento de funcionários. O próprio gabinete, no Congresso, cada gabinete é como se fosse uma empresa. Sim. Na Assembleia Legislativa, todo é feito de forma centralizada, é a administração que faz, contrato de papel, de qualquer insumo que um gabinete precise. E não tem cartão corporativo? É todo feito pela administração de forma coletiva. Imagina, e distribuído conforme a necessidade e a cota. E isso reduz muito o custeio da máquina e permite, na minha visão como especialista em controle de governo... Ele pode falar. Já teve do outro lado do balcão. Não, também. eu fui presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, que é o Fórum de Secretários de Estado do Brasil, e fiz 8 missões pelo Banco Mundial na área de controle para a Europa e para o leste europeu, para tratar exatamente isso, numa organização do Banco Mundial, a PEMPAL e a COP, que eu faço parte até hoje. Então, eu conheço um pouco do governo do Brasil, do mundo, da América Latina. Nossa forma de organização, ela é completamente diferente do Congresso. E se o Congresso adotasse, claro que seria uma estrutura um pouco diferente. Sim, mas tudo bem, mas a filosofia... Mas a filosofia nossa, ela é muito mais conservadora, muito mais econômica. Cartão corporativo. Quem é que inventou cartão corporativo, gente? A iniciativa privada, meu Deus do céu, da onde? Iniciativa, setor público, um cartão corporativo. E agora tem um cartão corporativo, inclusive não deixam mais saber quanto é que gasta, porque ficaram brabinhos ali com as críticas, e aí não pode mais saber também. Bom, enfim, isso é para outro programa. Mas vamos continuar falando de coisa boa aqui. A gente também não pode deixar de falar, né? Infelizmente, não pode deixar de falar também um pouquinho do STF, que às vezes também vai além, falando em relação ao Congresso. A gente teve agora uma briga entre o Executivo Federal e o Congresso Nacional, né, o Senado e a Câmara Federal, e aí o STF foi lá e fez uma audiência de conciliação como se fosse uma briga de marido e mulher. No meu entendimento, o Congresso devia chegar e bancar. Não tem OF. Nós estamos, na minha visão, muito, até diria assim, muito incipiente do processo, porque a distância, como eu te falei, Cláudio, a distância física, ela também afasta um pouco da visão real das coisas, né? Nós estamos muito distantes do centro do poder e das discussões, embora os nossos representantes assim o façam muito bem, né? Nossos deputados federais e o senador.
Só que, desse processo, eu vejo que estudei Direito, estou estudando Direito também, e o Direito faz parte do nosso dia a dia, né? Sim, não tem como. Na elaboração das leis, no assessoramento aos parlamentares. Afeta todo mundo. Aquilo que a gente aprendeu e aprende nas escolas, do direito brasileiro, isso hoje está um pouco distorcido na minha visão de ver. Né? Pois é, né? Extrapolado. E a gente não... O tripé de Montesquieu, do Legislativo, o Judiciário e o Executivo, hoje está capenga, está em duas pontas. Né? Então, são questões que eu acho que a sociedade brasileira vai ter que discutir logo aí. E nós temos uma história... de que, de tempos em tempos, o Brasil faz uma reforma constitucional. A cada 40 anos, 35, 40 anos, nas últimas 7 constituições, sempre 35, 40 anos, a gente se impõe uma reforma. Está chegando agora, daqui a pouco. Eu acho que está chegando aí a possibilidade, até a necessidade, eu diria, de uma nova reforma constitucional. Não tinha quando pensado nisso, né? Quando tiver maturidade social para isso. Por esse período Se tu fizer uma análise desde 1800, da primeira, até agora, nós tivemos a cada X tempo, exceto no período de Getúlio, teve um pouquinho menos tempo de revisão, mas sempre de 35, a nossa Constituição de 88, já passou, já está aí, 88, 2025, dá 32 anos. Imagina. Né? Já está quase chegando num ponto de uma boa, hein? Gostei dessa ideia. Vou ser parceiro dessa ideia. Álvaro, o nosso tempo está se esgotando agora. O que a gente pode falar aí? A gente tem quanto? 3 minutos? O que a gente pode falar? Você falou ali em aposentadoria. Né? Eu quero saber o que é isso, que papo é esse, aposentadoria? Não vai se aposentar? No serviço público a gente tem um tempo de validade, né? Na vida também. Mas no serviço público, esse ano eu faço 60, né? Eu estou com 5,9. Eu estou com 5,8. Então nós somos da mesma geração. Estamos juntos. E aí, já com 34 anos de Secretaria de Fazenda, eu já estou começando a pensar em outras coisas, em outros desafios para o próximo período. Né? Tá certo. E aí vão essas iniciativas aí de escrever, de compor. Esse dia fiz uma música com o Renato Porghetti em parceria. E fizemos grande Renato Porghetti, um abraço. Um abração. Meu querido amigo, parceiro. Ed Souza, Renato Porghetti, Álvaro Faquedin, o Blues da Esquina, fizemos um blues. Mas olha só, o homem não para, tio. Fizemos um blues muito legal. Meu Deus, e tu mora em Barra do Ribeiro? Moro. Vou todo dia. Quanto tempo fica daqui? Vamos fazer uma propaganda de Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro é uma cidade fantástica, uma cidade acolhedora, uma cidade litorânea, sem ser litorânea, interiorana, sem ser interiorana, a 55 quilômetros de Porto Alegre. Aí, uma vida maravilhosa. Eu brinquei com o querido Lúcio Vaz, da revista Em Evidência. Eu disse, olha, se tu estiveres em novembro, Cláudio, em Barra do Ribeiro, sair às 6h30 da manhã para dar uma caminhadinha na beira do Lago Guaíba, do outro lado. O sol nascendo a leste, né? Na tua frente, no rio, e tu caminhando naquele espelho de água, tu nunca mais sai de Barra do Ribeiro. Nunca mais. Gostei, porque daí o sol nasce na outra posição, né? Exatamente. Nasce no rio. Nasce no rio, aqui se põe. E aqui se põe. E lá não, tu caminhando na beira do rio, o sol se pondo, o espelho da água do Guaíba. Vou fazer essa. Tu não sai mais do Barra do Ribeiro. Vou fazer essa. Para encerrar em grande estilo, Álvaro, muito obrigado pela presença, viu? Simpatia total. Continua aí com essa tua simpatia, com esse profissionalismo incansável. Pega lá o currículo do homem no início do programa, que olha, o cara chega a ficar assim, ó, meu Deus do céu, como dá para fazer coisa na vida, né? Muito obrigado. Obrigado a você, Cláudio. Um abraço. Sucesso para ti sempre. Obrigado à Evidência e à MASP TV pela oportunidade de estar aqui. São grandes amigos. Me deu uma alegria muito grande poder estar aqui nessa manhã. Prazer todo nosso. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. Câmara e Senado Federal aprovaram uma PEC muito esperada por estados, municípios e a própria União. A chamada PEC 66, que estabeleceu ali uma nova regra, um novo procedimento para pagamento de precatórios e também a possibilidade de pagamento dos débitos previdenciários em regimes próprios de previdência, ela também trouxe
uma série de alterações benéficas para estados e municípios e, é claro, não atende, evidentemente, o interesse dos credores, os beneficiados das decisões judiciais que condenaram estados, municípios e a própria União ao pagamento de indenizações ao longo dos processos judiciais. Contudo, tanto o Estado como a União estão com imensas dificuldades de cumprimento orçamentário desses precatórios. Não há recursos financeiros para tal. E a PEC 66, ela estabeleceu então a possibilidade, estendida também aos municípios de todo o Brasil, de possibilitar pagar a partir da edição, da promulgação desta PEC, possibilita pagar, observado ao final de cada ano, o estoque de precatórios que o município tem, o que o Estado tem, e trabalhar em cima de, dependendo o tamanho desta, que vai ser regulamentado inclusive por decreto, dependendo do tamanho desse estoque, possibilitar o pagamento de até 15% em relação ao estoque da dívida, ao estoque dos precatórios, possibilitar que os municípios e estados possam trabalhar em cima de 1 a 5% da sua receita corrente líquida. Isso, é claro que pode não ser bom para os credores, pode não ser bom para as pessoas, mas alivia significativamente as contas públicas desses entes federados. Olá a todos, eu sou Alexandre Gionello, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, e mais uma vez venho aqui nesse espaço trazer para vocês e para o público em geral o que é a atuação do procurador municipal e a sua importância para a cidade. O procurador municipal é o advogado da cidade. Ele representa o município em juízo e fora dele. Nós tratamos de todas as políticas públicas, orientamos gestor público, secretários, para que os projetos possam acontecer na cidade conforme a legalidade, de maneira que a população fique atendida e que o gestor eleito consiga cumprir a sua missão, que é atender o bem comum e o interesse público. Nessa trajetória, os procuradores municipais, advogados que são, precisam ter as suas prerrogativas respeitadas. E nas prerrogativas aqui vale ressaltar a independência técnica que é necessária para que o procurador municipal possa emanar os seus pareceres, as suas manifestações jurídicas, sem interferência política. E a inviolabilidade do seu escritório, no caso a Procuradoria Geral do município, para que os atos ali realizados fiquem totalmente protegidos também de qualquer ingerência externa. O acesso a documentos e informações em geral também é prerrogativa importantíssima dos procuradores municipais para o exercício das suas funções, assim como a participação em atos processuais, tanto atos judiciais como em processos administrativos. E essa atividade dos procuradores nada mais é do que a maneira de que, no caminho da legalidade, o interesse do cidadão possa ser atendido e alcançado. E o nosso tratamento como procuradores que somos tem que ser condigno com as nossas funções. Isso também é uma prerrogativa perante o público em geral, bem como outras autoridades. E, por fim, devemos falar no reconhecimento dos procuradores que veio através dos honorários advocatícios que foram incluídos no Código de Processo Civil e nada mais demonstram que os procuradores municipais são advogados e precisam ser valorizados. Então, pelo bem comum, pelo interesse da cidade, eu deixo aqui o meu abraço e um pouco mais eu consegui trazer para vocês, ainda que sucintamente, a importância das prerrogativas para uma boa e eficiente atuação do procurador municipal. Um forte abraço. Valeu mesmo e obrigado a você também que está nos acompanhando, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.